preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Fez uma coisa extraordinária, introduziu uma linguagem ao nível mundial, por exemplo, o conceito de paisagem cultural. Sim. E o conceito, que enfim, definido como obras combinadas do homem e da natureza, onde estão incluídos os jardins, parques e jardins, e depois as paisagens culturais, como Sintra, como o Douro. Pronto, mas é muito importante este conceito e é uma pena que não esteja transposto para o direito português. Enfim, era um passo, enfim, pelo qual a Associação Portuguesa de Históricos tem lutado, que é a transposição tal e qual, como está na legislação internacional, e apenas integrá-la na nossa legislação da conservação do património cultural, termos esta categoria de paisagem cultural. Trago-lhe uma sugestão diferente: visitar jardins históricos. É um património maravilhoso e tão ignorado e desconhecido dos portugueses em geral. E não é por falta de escolha. Temos 800 jardins históricos em Portugal. Para nos falar deste património vivo, convidei Teresa Anderson, há 8 anos presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos. Esta engenheira agrónoma e mestre em arquitetura paisagista, doutorou-se em Ciências Aplicadas ao Ambiente e foi 3 décadas professora universitária. É investigadora e conta com uma vida inteira dedicada a esse tão importante como negligenciado património cultural e natural. Como dizia o outro, temos de saber tudo um pouco. Quando viajo, vou visitar jardins. Um bom jardim valoriza uma casa no máximo. E este de que vos falamos agora, estes contam a nossa história, falam das nossas raízes, são uma alternativa diferente e saudável ao turismo de massas. Olá, Teresa, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. É um grande prazer estar a falar contigo. Esta conversa que já estava prometida há algum tempo, desde que nos encontramos no Palácio Fronteira, cá está, um grande exemplo de um grande jardim e lindo, que nos honra a todos e que faz história em Portugal. Este fascínio pela arquitetura paisagista nasceu quando, Teresa? Porquê? Sempre gostaste de jardins ou porquê? Sim, eu, enfim, nasci num jardim, os meus avós tinham jardins, os primos tinham, enfim, vêm de uma época em que tínhamos uma sociedade agrária, portanto muitos de nós tínhamos uma fortíssima ligação à terra, e depois um dia eu pensava seguir ciências económicas e financeiras, como se dizia na altura. Meu Deus! E a minha mãe tinha ido ao Algarve, tinha visto a prainha e tinha ouvido falar de Gonçalo Ribeiro Teles. Antes passa nos anos 60, princípio dos anos 70, e diz-me: tu vais ser arquiteta paisagista, com um senhor chamado Gonçalo Ribeiro Teles. O curso era recentíssimo, aliás, começou com ele ou com o Caldeira Cabral, com o Francisco Caldeira. Havia o curso livre de arquitetura paisagista, já desde o princípio da década de ISA, 40, no ISA, mas era um curso livre, portanto não era uma formação superior, era um curso que tinha que se fazer o curso de engenharia agronómica ou silvicultura. Por isso é que é curso livre, eu ia perguntar isso. Curso livre. Okay. Enfim, nós tínhamos as aulas sempre a partir das 6 da tarde e o sábado. Portanto, para além das aulas ao longo do dia, ao final da tarde, tínhamos 2 horas das 6 às 8 e depois tínhamos as manhãs e as tardes de sábado. Até se diz que no tempo do professor Caldeira Cabral até os domingos. Portanto, era um curso livre, efetivamente, que acrescentava. Há 3 anos comemoraram-se os 80 anos do ensino de arquitetura paisagista. Fez esta homenagem ao Francisco Caldeira Cabral. É um dos cursos mais antigos na Europa. E ao Manel. Dos mais antigos da Europa, não sabia. Somos o 3º curso na Europa. Isso honra-nos. Muito. O Manuel Sousa da Câmara e o Francisco Caldeira Cabral, claro. Tu chegaste a ser aluna, Teresa, do Ribeiro Teles? Não, do Gonçalo. Todos somos alunos de Gonçalo Ribeiro Teles, não é? Todos os portugueses são alunos de Gonçalo Ribeiro Teles. Em sala de aula, claro que sim. Na sala de aula, não fui, mas enfim, tive muitas oportunidades de privar com ele e de aprender com ele, naturalmente. Até o fim, grande ativista, ele morreu em 2020, 98 anos. Uma longa vida. E uma longa militância. Também. Exatamente. E publicou a Árvore em Portugal, este livro dele de 60, uma obra de referência. Os Jardins da Gulbenkian é uma coisa também, é um legado extraordinário que a gente também lhe deve, não é? E ele, no fundo, dizem que ele ganhou o Prémio Nobel da Arquitetura Paisagista, este prémio Sir Geoffrey Jellicoe. É verdade. Que é uma espécie do Nobel o Pritzker dos arquitetos, não é? Exato. Incrível. E depois o Francisco Caldeira Cabral também, que nos deixou em 92, pioneiro da arquitetura paisagista em Portugal, é o que se diz. E então,
pronto, em 1941 foi autorizado a avançar com este curso experimental de arquitetura paisagista de livre acesso e facultativo. No ano seguinte passou o curso livre. É extraordinário. Mas, de facto, são pessoas que acho que é justo homenageá-las aqui, que começaram, no fundo, estas áreas em estudo, em licenciatura. Concretamente, além da arquitetura paisagista, dando o passo para os jardins históricos. Quando é que aconteceu contigo, Teresa? Quando é que disseste, vou-me dedicar a esta área? Os jardins históricos é muito importante e as pessoas não ligam muito. Mas é uma pergunta muito interessante que me leva à década de 80. Vamos a isso. Leva-me à década de 80. Eu tive várias sortes da minha vida, e uma delas foi ter sido convidada para a comissão instaladora do que é hoje a Fundação de Serralves. Que bom. Nos finais da década de 80. Portanto, na altura era secretária da Associação Portuguesa de Arquitetos secretária-geral da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, e era presidente do professor Francisco Caldeira Cabral. Ok, boa. Muito incrível. Curioso. Sim. Incrível. Pronto. Isto era no tempo de Teresa Patrícia Gouveia, imagino. A Teresa Patrícia Gouveia. António Lamas, exatamente. É ela quem convida, e é o António Lamas, precisamente, quem lança o desafio para fazermos uma ação de formação para os jardins históricos. Boa. E fizemos, na altura era o auge do Fundo de Emprego, das ações do Fundo de Emprego. Sim, exatamente, do IFP. Do Fundo Social Europeu, pronto, enfim, era o grande auge, não é? Portanto, das formações e da capacitação dos europeus para os novos desafios. E conseguimos, liderado pelo professor António Lamas, que na altura era presidente do então IPAR, aliás, IPPC, na altura, acho que ainda era... IPPC, exatamente. Eu tive com ele nessa altura, eu trabalhava com ele, claro que sim. Não sabia. Sim, posso ir à ajuda. E, portanto, nessa altura... enfim, com a equipa técnica dele, montamos uma ação de formação em 6 sítios em Portugal. Portanto, eu era professora no Instituto de Agronomia, de Arquitetura Paisagista, e houve 6 alunos, meus colegas, distintos colegas hoje, que alinharam neste desafio, e, portanto, fomos pensar como conservar e restaurar sítios tão fantásticos como o Mosteiro de Tibães, que a Teresa Gouveia tinha acabado de comprar, ou melhor, o Estado português tinha acabado de comprar. Aquela cerca extraordinária. Exato, enfim. Incrível. Um grande emblema de tudo isto. Exatamente. O Parque de Monserrate, o Mosteiro dos Jerónimos, a Casa de Ramal no Porto, que era a sede da Secretaria Regional de Cultura na altura, o Jardim Botânico do Porto e acho que era este conjunto de jardins, portanto, que entraram, e, portanto, 6 jovens arquitetos paisagistas entram para este programa, que tinha por trás a ideia de formar jardineiros, mas tinha como fundamento elaborar um plano, um plano de conservação e gestão de cada um destes jardins. E, portanto, esse trabalho foi pioneiro da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, conjuntamente com o IBPC, com o Património Cultural Português, e, portanto, foi um pontapé de saída, e ao mesmo tempo tinha a gestão de Serralves. Não é? E, portanto, o Serralves tornou-se um grande campo experimental, porque tudo isto era gerido a partir de Serralves. Fazíamos alfobres de plantas e depois eram transportados de carro para Tibães, para os diferentes sítios, e faziam-se ações de formação em Serralves. Como se fossem os viveiros? Como se fosse sim, íamos e depois distribuíamos, e, enfim, até era no meu carro. Estava aquilo, deve ter sido uns tempos emocionantes. Emocionantes, e, portanto... Carolice e depois com o professor Caldeira Cabral, não é? Tínhamos por trás a confiança que ele nos transmitia também. A direção da associação era uma direção muito animada e muito empenhada, e portanto foi, eu diria que realmente, se bem que há uma coisa muito importante. Eu conhecia o livro do Ilídio Araújo. O Ilídio Araújo fez 100 anos que nasceu no passado dia 16 de julho. É uma figura de uma importância maior na arquitetura paisagista, como o Gonçalo Ribarteles. Não é? Claro que o Gonçalo Ribarteles teve um grande impacto na comunicação social. Sim, não é? Foi político e foi exatamente. E Ilídio Araújo era a antítese disso. Mas fazia parte dessa elite. É um homem que trabalhou vários anos em Lisboa, primeiro no início da sua carreira, no urbanismo, sobretudo, na agricultura e no urbanismo, e depois foi para o norte, que ele é de Celurico de Basto. E, portanto, o livro de Ilídio Araújo, Arte Paisagista e Artes Jardins em Portugal, é uma obra notável. É uma obra que ele faz nos anos 60. É muito engraçado o percurso que ele faz, porque ele trabalhava no Ministério da Agricultura e trabalhava sobretudo na construção de silos e nitreiras, que era uma grande aposta do desenvolvimento agrícola em Portugal nessa altura, estamos a falar dos anos 50, 60.
E ele, antes de ir deslocar-se, ele fazia fiscalizações e acompanhava trabalhos dessa natureza, e antes de ir, ele escrevia uma carta ao Presidente da Câmara e perguntava se havia jardins. E assim foi juntando informação. Que giro, uma e depois, espécie quando de via inventário, fazer, de levantamento. visitava mais um bocadinho e via mais. Temos que pensar os anos 60, as estradas Deus. de Portugal, Sim. não é? A realidade é outra, não é? No tempo E, daqueles portanto, guias da Gulbenkian. Exatamente. Aliás, ele tem vários ensaios nos guias da Gulbenkian, que são peças preciosas escritas nessa altura, do jovem Elide Araújo. E, portanto, esse livro, eu conheço desde muito nova que conheço esse livro. Se calhar não lhe dei a atenção devida nessa altura, claro que não dei a atenção devida nessa altura, mas sabia da existência desse livro. E, portanto, isso é realmente marcante, é nos anos 60, é um livro que antecede a obra referencial de Carlos Azevedo sobre os solares de Portugal, antecede a obra de Elide Araújo. Aliás, é uma obra que tem uma recensão de Augusto França e do Rubanás extraordinárias, que apontam para a grande importância. Devia-se pensar em, se calhar, reeditar? A Associação Portuguesa de Jardins Históricos, no ano em que foi Lisboa, capital verde europeia, liderada por José Sá Fernandes, fizemos uma reedição da obra. E com uma sorte extraordinária, essa reedição foi coordenada pela professora Teresa Portela Marques, da Universidade do Porto, e comigo, e tínhamos a sorte de ter um exemplar do livro de Elide Araújo com as anotações do que ele queria ver. Porque ele nunca quis reeditar a obra estava incompleta e dava muito trabalho, porque havia fontes que não estavam devidamente citadas, que era preciso ir rever, e ele tinha essas anotações todas. Então foi ótimo terem pegado nisso e foi um trabalho uma edição de crítica. serzir uma revisão. Costura. E também temos a sorte de ter alguns apontamentos sobre a ideia que ele tinha para o segundo volume, que ele depois já não fez o segundo volume. Portanto, mas conseguimos reconstituir o que é que ele pretendia, os jardins que ele pretendia integrar no segundo jardim, e isso está também incluído nessa obra. Que bom, que giro. Portanto, temos esse trabalho, e confesso, eu conheço o livro desde os anos 70, tinha uma tia que tinha o livro, com uma bonita encadernação, que eu tenho esse livro hoje comigo, e portanto, também não posso deixar de lado, e naturalmente com os meus mestres no Instituto Superior de Agronomia, nomeadamente Manuel Sousa da Câmara, o José Marcos Moreira, Edgar Sampaio Fontes, Joaquim Elias Gonçalves, enfim, foram aqueles que foram os meus professores da altura, todos eles remetiam sempre para Elide Araújo. E como era do Porto, ainda por cima, faziam-me imediatamente aquela associação. Quando tu viajas lá fora, Teresa, que fazes uma viagem lá fora, vais sempre visitar os jardins, como as pessoas vão ao museu ou uma exposição, tu não perdes jardins em sítios bonitos que queiras conhecer ou que saibas? Investigas antes? É uma pergunta que me deixa assim, quer dizer, a gente gosta de responder com verdade, não é? Mas é um facto. Eu acabo sempre por visitar jardins. É incontornável. Até porque muitas das viagens que faço ao estrangeiro acabam por ser em trabalho por isso. Portanto, este ano estive em Budapeste e estive em Bruxelas e visitei jardins que nunca tinha visitado. Não, jardins que nunca tinha visitado, em cercas muito particulares. Porquê? Porque acabo sempre por ir ao encontro de pessoas que amam jardins também. Claro. Ou são arquitetos paisagistas ou não. E portanto, fatalmente, já são muitos anos, há muitas cumplicidades e portanto, sim, é verdade, é um facto. Trabalho, tu tens vários trabalhos, a rede de parques metropolitanos do Porto, por exemplo, a questão onde tu trabalhaste, dos parques. Concretamente na Unesco fizeste aqui uma ação muito interessante, que cá para mim, em 1999, já trabalhavas um bocadinho na região do Mercado do Porto para levá-la a Património Mundial da Unesco. Do Douro. O Património Mundial da Unesco, a região do Mercado do Douro, que depois deu ao Douro Vinheteiro, não é? E depois, mais à frente também, foste perita de Portugal na Comissão Permanente do Património Mundial da Unesco. E depois temos em 2019 a eleição do Santuário de Bom Jesus do Monte, em Braga, e que foi também classificado, o 16º local classificado de Portugal. São, de facto, este trabalho com a Unesco honram-te com certeza e honram o país, mas foram, de facto, projetos marcantes para ti. Honram e são muito inspiradores, porque é muito interessante este exercício que já leva umas décadas da história da humanidade, e podemos participar um bocadinho, uma gota d'água que seja neste projeto, para mim foi realmente uma honra. E porque são projetos para a paz no mundo. Sim. Portanto, a Unesco e a Convenção do Património Mundial, do Património Natural e Cultural, esta convenção maravilhosa que junta aos outros não deixa, não os separa, une-os. Aliás, temos a honra de Sintra ser o primeiro a paisagem cultural. Mas é um projeto que existe, portanto, a conservação do património, a identidade das culturas, dos povos, enfim, de todos nós, é um projeto, e conservar a memória e a identidade,
um projeto feito em nome da construção da paz no mundo, porque aproxima as pessoas e partilhamos boas práticas, boas formas de pensar. E a Unesco tem toda uma rede extraordinária de escolas, de tudo, de centros, enfim, que tornam riquíssima esta experiência. E depois nem todos falam a mesma linguagem, falamos todos mal inglês, não é? E, portanto, temos todos que conseguir convergir nas decisões, prescindir às vezes, portanto, consensualizar. No que é preciso. Exato. Portanto, as Nações Unidas é uma instituição que trabalha muito na base destes consensos. Consenso, hoje em dia é um bocadinho criticado, mas enfim. Exato. Mas tem o consenso, enfim. Mas é um caminho, um percurso que se faz, uma escola área longa. É um trabalho muito importante e que, muito tem continuado, não é? E que fez uma coisa extraordinária, introduziu uma linguagem ao nível mundial, por exemplo, o conceito de paisagem cultural. Sim. E o conceito, que, enfim, definido como obras combinadas do homem e da natureza, onde estão incluídos os jardins, parques e jardins, e depois as paisagens culturais, como Sintra, como o Douro. Pronto, mas é muito importante este conceito e é uma pena que não esteja transposto para o direito português. Enfim, era um passo, enfim, pelo qual a Associação Portuguesa de Históricos tem lutado, que é a transposição tal e qual, como está na legislação internacional, e apenas integrá-la na nossa legislação da conservação do património cultural, termos esta categoria de paisagem cultural. Portanto, esta oportunidade que fica aqui referida, realmente, colaborar. Foram 2 décadas em que simultaneamente trabalhei noutras organizações internacionais, que também foi bom. Trabalhei na Agência Europeia de Ambiente, que foi uma experiência riquíssima, presidi a Fundação Europeia de Arquitetura Paisagista, enfim. Portanto, juntamente, e tudo isto aconteceu ao mesmo tempo com a Unesco, não é? Sim. E, portanto, deu-me realmente uma visão da importância, enfim, de olharmos para isto de um olhar mais abrangente e respeitador das diferentes culturas e portanto, foi realmente riquíssimo. Esta em 95, faz agora 30 anos, estavas a colaborar, Teresa, no plano de recuperação do Parque da Pena, em Sintra. Fez-te muita impressão em março passado com esta Depressão Martinho, mais de 250 árvores, grande porte, sequoias com 150 anos que foram ao chão. Estas coisas fazem foram muito mais árvores do que isso que caíram. Sim, acho que foram 90 e tal mil, mas sim, foram muitas árvores históricas. E foi um bocadinho imperceptível, a gente não tomou, porque foram vários pequenos estufões distribuídos. Coisa inédita, não havia história de coisa. Mas vamos ter mais. Isto vai ser mais. Isto agrava-se, portanto, não é? Isto obriga-nos a olhares diferentes, porque quando caem estas árvores, as outras árvores velhas ficam desequilibradas, não é? Perdem as suas muletas, não é? Exato. Digamos assim. Está um equilíbrio ali, não é? Um ecossistema, ali, são coisas vivas. Elas ficam muito expostas e as árvores não é só o que vemos, são também as suas raízes. Exatamente. E todo um mundo riquíssimo no seu solo e, portanto, enfim, é realmente são problemas novos. Foi uma dor de alma. São problemas novos para os quais, com os incêndios, com tudo isso, para os quais nós temos que estar preparados. E atentos. A Pena, o Parque da Pena é um sítio extraordinário. E também foi um desafio incrível de António Lamas e que me levou com 2 colegas meus que fomos com a Teresa Barão e com o Mário Fortes, partimos os 3 para a Alemanha. Havia muito pouca coisa escrita sobre Dom Fernando, compreender onde ele tinha vivido. E fomos à casa onde ele nasceu, Saxe-Coburgo. fomos lá a Rosenau, fomos visitar os sítios das tapadas de caça da família, Saxe-Coburgo, as campas, portanto, fizemos um roteiro, enfim, para percebermos e compreendermos aquela fixação de Dom Fernando no seu revivalismo do tempo medieval, portanto, na Pena, portanto, ele apaixona-se por este Manuelino nosso. Exatamente. Mas o revivalismo da floresta medieval. Sim. E, portanto, o início da reflorestação da Serra de Sintra. E isto foi extraordinário, porque nós não tínhamos livros onde ler, já não podíamos falar com o Dom Fernando, então fomos ler na paisagem alemã e numa altura que ele a fronteira entre as duas Alemanhas ainda era muito evidente e, portanto, passar de uma para a outra e, de repente, tomarmos consciência porque disso. fica ali na fronteira, é um território que apanha... Nós fomos até Berlim depois, sim, não é? Portanto, atravessamos todo aquele território para ir a Gotha, enfim, a todos esses terras destinos. De família. E foi extraordinária essa leitura no sítio, no local, in situ, para compreender, porque nós não tínhamos informação cá que chegasse, não é? E, portanto, foi uma viagem compacta, como nós dizíamos entre nós, e ríamos imenso, porque foi, enfim, um percurso incrível, mas foi assim que nós conseguir interpretar, e depois foi muito importante também ler Goethe e outros escritores. Eu não leio alemão, mas foi muito importante, eu também tinha estado em Weimar, e, portanto, enfim, compreender
portanto, toda aquela cultura alemã aqui introduzida em Portugal, em concreto em Sintra, e o que isso determinou para aquela paisagem cultural. Foi importantíssimo para os muitos outros trabalhos que depois fiz para Sintra, mas aquele momento fundacional realmente que foi aqui recordado do Parque do Restauro, do Parque da Pena, foi muito importante. Quem é que decide, Teresa, o que é o Jardim Histórico e que apoios é que pode concorrer? Eu vou falar agora, claramente, em nome da Associação Portuguesa de História, que tem sido, portanto, a associação foi fundada em 2003 pela Cristina Castelo Branco e todo um conjunto de colegas seus que a acompanharam nesse momento fundacional, e não só colegas, outros proprietários privados também. Portanto, isto foi um percurso com intervenção, com obra feita, até nascido de uma ideia, enfim, muito inspirado pelo National Trust da Inglaterra. Portanto, é um percurso, não é? E agora aconteceu a possibilidade, sempre houve uma proximidade muito grande da Associação e do Turismo de Portugal. Sim, já há uma colaboração que já dura há 25 anos, não me engano. Há 25 anos que dura esta ligação ao Turismo de Portugal, e ela tem uma razão de ser. É porque desde o princípio que esteve por trás, teve subjacente a ideia de recuperar os jardins para os abrir ao público. Exatamente. Enquanto que os proprietários, vamos agora falar de jardins privados. Porque os privados são sempre mais renitentes a mostrar as casas. Sim. Portanto, abrir os jardins como se fosse, os jardins, pronto, enfim, desde que não entrem pela casa. Pois, e pronto, enfim, porque as pessoas viviam nas casas, agora é diferente. Onde nós estávamos há 25 anos não é onde estamos hoje. Exatamente. E muitos deles, enfim, mudaram de mãos entretanto, uns são hotéis, uns são, portanto, muita coisa aconteceu, uns estão em ruína, outros estão abandonados, enfim, há muita situação. Mas, de qualquer maneira, foi sempre eu diria, a motivação. Portanto, abrir ao público. Portanto, todos podemos usufruir destes sítios. E isso tem por trás uma ideia de negócio, não é? Portanto, de trazer receitas aos proprietários para poderem conservar os jardins. Mas é isso que eu ia dizer, é importante esse dinheiro. Não é fácil manter um jardim deste. Esta ligação da Associação e do Turismo de Portugal. E depois tem outra coisa, também outra dimensão aqui, que é esta, portanto, de abrir os jardins e de fazer receita, mas é porque, repare, são problemas muito específicos de conservação. São sítios muito frágeis. E delicados, claro. São um ecossistema vivo, exatamente. Vivos, não é? Não tem nada a ver com uma ruína, com um castelo. Os proprietários estão muito isolados, porque um está aqui, outro está no norte, outro está mais a sul, portanto, e estão a viver sozinhos os seus problemas, que são muitos, não é? São com os telhados das casas, com a conservação, enfim, das águas. Sim. Muitos dos nossos jardins que estão em porto próximo de perímetros urbanos tiveram as águas cortadas porque construíram urbanizações e fizeram estacionamentos por baixo, baixaram os níveis freáticos e portanto ressentiram-se todos os tanques, os lagos deixaram de ter água. Portanto, está a ver, portanto, a AJH pode ser um apoio... E pode trazê-los juntos e perceber que não estão tão sozinhos. Sim, não é? Porque às vezes aquilo que eu sinto, e julgo que eles não se ficarão ofendidos com isto, é que eles estão quase a falar sozinhos. Neste momento houve este problema gravíssimo do bucho. Não vamos agora, se ficámos aqui só sobre isso, mas há uma lagarta e uns fungos que atacam o bucho. Não sabia. E portanto, como as palmeiras, como aconteceu com as palmeiras há uns anos. Pronto. Não sabia. Portanto, há aquela ideia de que o jardim histórico tem bucho. Não é um jardim para ser histórico não tem que ter bucho, mas há esta ideia nas pessoas. Aliás, era muito engraçado porque quando eu abordava proprietários que não tinham jardins de bucho, diziam: mas eu não tenho jardim histórico, eu não tenho jardim de bucho. Pois, identificavam como pessoas. As pessoas pensam logo nos túneis de Mateus e aquela coisa gigante. Exatamente. Portanto, enfim. Ora bom, e portanto isto é também a associação também trabalha para aproximar as pessoas, para dar esse apoio, partilhar problemas comuns, encontrar soluções comuns. Nem sempre os resultados são brilhantes, eu diria, mas também há outra coisa que percebemos, é que é muito difícil, são raras as exceções em Portugal de um jardim que se sustenta a si próprio. O grande sucesso, se calhar, é o Monte Palace na Madeira, não é? Mas temos situações muito diversificadas disto, e é fundamental, quando estamos a falar de proprietários privados, ser visto como um produto compósito, ou seja, não é só o jardim histórico, mas tem enoturismo, tem vinho, aluga quartos, tem museu. Portanto, aqui o Ribatejo é interessantíssimo, o património dos museus de carros de atrelagem, isso que têm. Portanto, os cavalos associados aos jardins da Lesíria, que são propriedades extraordinárias, talvez são as nossas grandes propriedades. Ou, por exemplo, os bacalhoas ligados a vinhos, ou não sei o que, também pode ser uma ajuda para rentabilizar. Todo o vinho verde, o Dão, tudo isso, não é? Portanto, temos esses territórios, o Dão, que é um do best kept secret dos jardins em Portugal, que tem uma ligação
tem uma ligação ao vinho extraordinária. Todo Sim. o entorno de Viseu é riquíssimo. Mangualde e essas terras, estive lá Mangualde, agora. tudo isso, tudo. Giro, Nadia. Santar. A Casa de Santar. Santar, Vila Jardim, enfim, tudo isso são riquíssimos. E, portanto, está a ver, a Associação, este é o trabalho da Associação. Sim. E a Associação teve uma sorte extraordinária. Que foi o quê? Foi em 2020, quando foi o Covid. Era um dia, estamos em reunião de direção 27 de julho de 2020, eu não esqueço a data. Meu Deus, lembra-se do dia? Reunião já online, já estávamos online Sim, nessa altura, imagina. E era a Alice Milheiro, que era vice-presidente, diretora da RTP. E tinha sido cancelada a volta a Portugal, em bicicleta, imagino que eram Sim, é um 2 ou clássico. 3 semanas. Sim, e em está a ver o agosto. que é, estamos aqui no Rádio Observador, está a ver o que é para uma televisão que tem das 10 às 5, ou quer dizer, está tudo preparado, não é? Exato, Está tudo ensaiado exato. para aquilo, as equipas, tudo. E depois de repente falhar. E mudar uma data destas, imagino. E vejo o atrevimento. Telefona-nos e pergunta se nós temos conteúdos primeiro para 15 dias. Depois de 15 dias, que era de segunda à sexta. Das 10 da manhã às 5 da tarde, interrompendo para as notícias da 1. Olha, estávamos reunidos. Aquilo foi uma loucura. Dissemos que sim. Um fogacho. Dissemos que sim. E durante 3 semanas andamos, mobilizando. Claro que isto havia que telemóveis, tudo isto. Eu tinha 2 televisões, 2 computadores em minha casa, porque foi tudo amador. Mas enfim, com a direção, todos estivemos sempre Que presentes e fomos pelo país inteiro. E A fazer programas sobre os jardins históricos. sim, com os proprietários que a piada. aparecerem. E também tivemos... E jardineiros, a não? música foi toda com a RTP, a escolha da música. Ok. Mas depois a parte da gastronomia e tudo isso, eles davam-nos um espaço também. E nós aí também trazíamos os vinhos e os produtos e essa coisa. Bem Portanto, feito, claro. Olha, parecíamos uns profissionais. Mas aconteceu Foi bem uma feito. coisa Foi feito com extraordinária. cabeça? Fizemos o branding dos Jardins Históricos. Exatamente. E isto foi muito importante e também tivemos que clarificar coisas. E, portanto, nós hoje, quando falamos de jardins históricos, quando as pessoas dizem mas eu não tenho jardim de bucho. Não, nós temos cercas conventuais, Exatamente. temos os santuários, temos os jardins botânicos. Eu aprendi naturalmente, com este um manual de visita guiada a jardins históricos, lançado que outro está dia. organizado dessa maneira, porque Exatamente. também é uma narrativa feita para os nossos guias. E, portanto, a Associação Guias temos uma dos bolsa jardins. de guias intérpretes, fazemos uma ação de formação todos os anos, esse manual é feito para eles, precisamente com essa ideia de enriquecermos Exatamente. As visitas os conteúdos que se podem passar aos visitantes. Não há nenhuma visita, quer dizer, é difícil, quer dizer, há grandes guias intérpretes naturalmente, mas a presença de um proprietário ou de um jardineiro Exatamente, faz toda a muda diferença, né? completamente. Num Ninguém jardim. mostra como elas, não é? Dizem. Não, e até porque nós temos que nos entregar na mão do proprietário, na mão do jardineiro e O deixar. ideal é essa colaboração. Não É uma forma muito própria, é muito bonita também, permita-me dizer assim, Sim. de fazer a visita aos jardins. Claro que sim. E, portanto, Aqui estão tem os essa- vários seriados de vários tipos, santuários, como estava a dizer, cercas conventuais, quintas de recreio, Quintas de recreio. os jardins públicos e os jardins botânicos. Portanto, Jardins estas públicos. 5... Quintas e jardins. Parques e jardins. Parques e jardins públicos, não é? Pronto. qual é... Isso é fácil comunicar, as pessoas começam Sim. a perceber, isso ajudou-nos muito São no muito discurso. diferentes, sim. Portanto, jardins históricos seriam as tais paisagens culturais, que a Unesco, Exatamente, não é? A designação de exatamente. paisagem cultural. Porque aqui depois ressalvam aqueles pontos de interesse. Então tem desde a entrada à Nártex da Igreja de Capelinha cá lá, Como é que se entra, os até, pontos de até ao material referência. vegetal e até àquelas árvores mais emblemáticas que há Pois, lá. quer dizer, a gente tem que saber o que é Há uma histórias laranjeira e uma incríveis. oliveira. Pois há muitas plantas exóticas, não é preciso saber todas. Hoje em dia também há umas aplicações que a gente mostra e pronto. Mas sabe, mas depois, enfim, o que é importante é o lugar, é o sítio, é perceber as pessoas, a ideia das pessoas que construíram, as memórias que deixaram naquele lugar, como é que as plantas se entendem umas com as outras, umas mais exóticas vieram de distâncias Exatamente. maiores. Portanto, é o lugar. Também há é a muitos experiência mitos do sítio. relacionados com isso. As pessoas, não, se é exótica, não interessa. E, no entanto, há umas que são, ainda bem que são. Só e assim, vão lá letra. Exatamente. Então, dão-nos lições de como é que se Exatamente. adaptam climaticamente a estas Tive transformações. outro dia um que temos convidado que me agora. dizia isso, mesmo essas distinções a gente faz, acho que era o Ivo Meco que me dizia isso. Ah, Então, mas sim, ao fim, com certeza. 50 anos depois já vão ser clássicos, não são nada posso invasoras, saber. não sei o quê. Não... Veja as árvores nas ruas de Lisboa, as tipuanas, os jacarandás, Exatamente, que são tudo exatamente. plantas exóticas, e veja Claro. que a gente, todas hoje, fazem parte da identidade. Para nós temos uma parceria com a Pinto Lopes Viagens, que... Tem algumas viagens temáticas sobre isto? sobre jardins históricos com não eles. sabia. E também temos no estrangeiro, com a Around Art. Ok. Também fazemos no estrangeiro. Vão a Kew Gardens e vão a Versailles e coisas assim. Sim. Temos, são mais exclusivas. Aí vamos muito a Ok. propriedades privadas. A Sofia Barroso é extraordinária com o conhecimento que ela tem, seja sim. em Marrocos, seja em Espanha, A Majorel. ao País Basco. E, portanto, abre-nos as portas, tem os projetistas dos jardins, tem os proprietários connosco, conhecemos as famílias. Portanto, há uma forma muito
otimista de fazer estas viagens. São viagens, eu diria, exclusivas, pronto, sim senhora, e nem sempre repetíveis. Mas temos outras para outros públicos diferentes, eu estava a referir estas, e, portanto, o saber como é que a gente consegue conciliar e quem é que consegue oferecer uma boa refeição, quem é que oferece uma boa prova de vinhos, quando é que o proprietário está presente ou não. Portanto, é preciso sempre ter este toque, eu vou dizer toque pessoal, Sim. Mas porque há muita identidade. É uma visão diferente, não é? Do que um há castelo. Há muita identidade. Exatamente. Pois, quer dizer, não é? Sim. Há muitas, não tem que ser igual, são coisas diferentes. Há muitos palácios barrocos, há muitos, não sei, e, portanto, e também os jardins, mas os jardins estão sempre em transformação e portanto, é diferente e portanto, há sempre uma... E, portanto, é preciso introduzir e depois é um sítio realmente juntando natura-cultura, não é? Exatamente. E, portanto, temos que saber ver uma coisa e saber ver a outra. O site da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos tem estas rotas aconselhadas, Rota da Penha, a Rota do Baixo Minho, a Rota do Litoral Centro. É um trabalho de 5 anos com esta Rota dos Jardins Históricos que feito e levantado. Já são 5 anos. Que é muito curioso aí as pessoas, um visitante, agora quer vou para o norte. O que é que eu pode ir ao site da JH? Tem os contactos, ou então contacta-nos a nós temos uma pessoa, a Mariana Sargo, dedicada às questões do turismo e que acolhe e aconselha essas pessoas que nos procuram e temos procura, naturalmente. E há pessoas, Teresa, agora estou a pensar, há pessoas que podem querer, olha, gostava de ir à Quinta da Cardiga ou à Quinta de Palácio de Souto Maior, em Guimarães, faz de conta, que é um jardim privado. Como é que eu posso contactar as pessoas, os donos, para poder fazer uma visita? Alguns... Através da JH é possível? Quando eles estão nas rotas turísticas e têm o selo de qualidade que a Associação atribuiu, é porque nós temos os contactos e pomos as pessoas imediatamente em contacto. E há por trás o tal negócio está montado. As pessoas estão preparadas, têm quartos de banho para o público, acolhem, há um percurso para fazer, há uma pessoa para mostrar, não é? Pronto, é isso. Na maioria destes jardins privados as visitas são guiadas, não é? Portanto, temos isso tudo oleado, digamos assim, e pode oferecer a tal refeição, a tal prova de vinhos, uma conversa com o proprietário, tentar sempre ter essas experiências. Também tem essas visitas guiadas a províncias, não é? Como fizeram em Braga em 2023, no Alentejo no ano passado. As outras, quando não estão listadas, contacta-nos e a gente às vezes faz o contacto. Pode facultar ou facilitar, às vezes não temos os contactos todos, mas quando temos, frequentemente fazemos isso e até somos procurados por agentes turísticos de estrangeiro, como podem imaginar. Que jeito boa. Temos agentes turísticos e temos pessoas que chegam a nós. Um bocadinho como funcionava a Associação das Casas Antigas, não era? E fazem convenções, vêm cá, nós é que vamos lá. Nós temos uma relação muito próxima com a Associação das Casas Históricas de Portugal. A parte académica é muito importante. Tem havido licenciaturas a crescer no paisagismo e concretamente mestrados, soube que havia 5 mestrados a decorrer ou tinham acabado em sobre arquitetura paisagista, sim. Doutoramentos sobre desenho histórico, eu lembro da Aurora Carapinha, lembro da Cristina Castelo Branco. Sim. Tem havido, esse já tem uma série de anos, tem havido mais desde então, Teresa? Tem havido a preocupação. A parte académica é muito importante também. Neste momento estão a decorrer vários doutorandos que estão a trabalhar outras épocas da arquitetura paisagista. Alguns, enfim, há um a trabalhar já às décadas de 60, 70. Já do século XVII, sim. Portanto, já olhar para o moderno, não é? Sim. E para o pós-moderno, não é? E para a Expo já, portanto, já estamos a chegar aí e é muito importante este trabalho. Por exemplo, eu referi o Observatório da Paisagem da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, tem precisamente essa preocupação, e são eles, aliás, que estão a coordenar as comemorações de Ilíada Araújo, aliás, que é a figura tutelar daquele curso, temos que o dizer. E, portanto, às vezes é um bocadinho difícil atrair os mais novos para isto, estão muito seduzidos pelas áreas das informáticas, das novas tecnologias, o que se compreende perfeitamente. Claro. E pelas áreas do projeto, e portanto nós sentimos algum eu não vou dizer interesse menor, mas menos aposta, não é? Sim. Porque neste momento as pessoas estamos numa época de grande transformação. E não é fácil competir com tudo isto, esta sobre-informação que tem acontecido, não é? E este trabalho de investigação é um trabalho lento,
É um trabalho... Mas é tão importante. Muito. E é muito apaixonante. Exato. Aqueles que o fazem adoram. Sim. Aqueles que Se o calhar fazem... era divulgar mais, Teresa, pô-los mais a falar nas rádios e fazer programas como fizeram na televisão, não é? Exatamente. Quanto mais se souber que existe e aparecer nos mídia, mais as pessoas mais chamam. Temos que premiar mais. Se fosse tutela, se fosse governo, Teresa, qual era a primeira medida para socorrer os jardins históricos? A tutela liga pouco, porque no fundo há imensos... Eu estava a pensar nos ministérios envolvidos, são a cultura, a educação, as obras públicas, o ordenamento do território, o ambiente, as finanças. Há muita gente envolvida aqui, não é? Isso o jardim histórico mexe com muita gente. Enfim, primeira medida. Eu não gosto muito de pôr a tónica forte nas questões legais, mas eu acho que realmente se nós tivéssemos esta categoria, esclarecia. E todo o processo de classificação dos jardins históricos ficaria mais integrado e porque está a ver, são lugares onde temos esta componente natural e cultural. Sim. Não é? E portanto é muito diferente. Há uma classificação própria, um jardim de um palácio é um monumento nacional? Muitas das vezes o que acontece, há sempre uma caricatura que nós falamos, que é a Tapada das Necessidades em Lisboa, que está classificada é o fontanário na frente da Tapada. Pronto. E muitas vezes isto acontece. Que agora também sofreu bastante. Pois, muito. E portanto isto padece dessa falta de rigor. Isto é um trabalho moroso, não é? Definição, portanto, sim. Portanto, enfim, deixa-me pôr aqui assim a tónica. Depois era preciso, de facto, é muito difícil os fundos comunitários, eles estão a ser muito canalizados para o património público. Ok, compreendemos. Mas isto também é? Não, os privados é muito difícil. Os privados chegarem é extraordinariamente difícil. Está bem. Nós temos grandes expectativas no fundamental, não temos isto conseguido. É caro manter a tal história. Mas é como quem tem um castelo ou um palácio, quer dizer, também é difícil. Como é que eles lutam para conseguir apoio? Uma coisa, ainda há algum preconceito em torno disto. As pessoas acham que quem tem um solar destes, um jardim destes... Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E, primeiro que tudo, o que está por trás nós temos, enfim, a forma de transmissão de património que temos. Temos direito de propriedade privada, Exatamente. direito privado, Exatamente. e portanto, enfim, uma morgadia já lá vai, não é? Claro. E portanto, temos uma forma, e isso cria problemas muito complicados e complexos para a preservação, sobretudo, destas unidades. Nas quintas históricas, a primeira coisa a partir é a mata. A mata fica logo para Sim. E depois, se estiver perto de uma cidade, urbaniza a mata e tal, foi só a mata. Mas com a mata foram as nascentes de água. Pois. Porque as nascentes de água estão nas matas. Exato. E, portanto, está a ver... E fica tudo inquinado a partir depois há outros que fica com as hortas, depois há outros que fica com o campo, depois há outros que fica com a quinta de fora, depois há outros que não sei... Exatamente. Ainda vai dando. A certa altura já só ficaram com a casa. Exato. E a casa é de 14 ou é de 20, ou não sei. Exatamente. E quer dizer, o Estado não olha a isto. Pronto. Portanto, nós temos que perceber que é irrealista pensar que o Estado vai tratar do património privado. Agora, isso não quer dizer que não se estimule, que não se incentive, que não se seja criativo em encontrar as soluções e compreender a solução. Porque não é, o Estado tem muito património que não consegue conservar. E por isso criaram o programa Revive, por exemplo. Isso que eu ia dizer. Ou recria antigamente. Já fizeram as privados recuperarem as suas casas. Já fizeram o turismo rural, criaram. Podia ser uma ajuda. Portanto, tudo isso, enfim, se criou. Mas, portanto, era fundamental haver, de facto, incentivos para ser possível aceder a estes fundos também. Para este mas isso era uma boa ajuda. Portanto, que dava. Eu fui pela parte medidas. legal para esclarecer o enquadramento das coisas, clarificar, comunicar melhor e depois punha aqui neste apoio. E depois há uma terceira área, última já, temos que acabar, que é uma grande aposta da associação, que é a formação superior de jardineiros. Okay. Sabe um bocado como os chefes de cozinha, que são chefes que já não são cozinheiros, não é? E são cozinheiros na mesma. E temos uma grande aposta quando isto está atrás do Monte de Altor, não sei se vamos conseguir com o TAD, para que o jardineiro, porque é uma peça-chave. São peças-chave. Claro. Isso é uma cultura diferente, o jardineiro para os dias de hoje, daquele jardineiro que nós temos na memória. Que nos fazem tanta falta, mas pertencem a uma realidade distinta de hoje. Portanto, formação superior para os jardineiros. Que ficam aqui estes belíssimos apoios e estes apelos. Teresa Anderson, queria agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador e, sobretudo, muitos parabéns por este teu trabalho que tens desenvolvido na AJH, a Associação dos Jardins Históricos, Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, e que seja, de facto, uma boa sugestão também para este verão, para estas férias, para as pessoas poderem conhecer, porque, no fundo, como diria o Dostoiévski, a beleza salvará o mundo, portanto, contamos com isso. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, João Paulo. Muito obrigada por esta oportunidade.